nós vamos tentar esclarecer as dúvidas. Estava aqui conversando com o Dr. João. O Dr. João é o presidente do Fundo de Pensão. E está aqui, que ontem, no final da tarde, houve muito questionamento em relação ao projeto de lei que trata das contribuições patronais. A contribuição da Prefeitura para o Fundo de Pensão. Suspensão. A suspensão do pagamento da alíquota patronal. Aí eu liguei prontamente, liguei para o Dr. João, pedi, né, se ele poderia estar esclarecendo. É um servidor de carreira, tem 20 quantos anos de prefeitura, Dr. João? 40 anos de prefeitura. Se esse fundo quebrar, ele foi pro saco também. Ele também acaba se comprometendo. Então eu falei, nada melhor do que o presidente do fundo nos esclarecer o que é que está ocorrendo, né? Ele foi eleito com voto dos servidores, nós saímos em campanha, né, pedindo voto. Então eu falei, doutor João, não é nenhuma troca disso. É assim, é um respeito para com os servidores prestar esclarecimentos do recurso financeiro que é mantido também pelos trabalhadores para o fim da aposentadoria. Mesmo porque nós temos, a partir desse mês, né, os servidores, não os aposentados, a não ser quem está acima do piso do INSS, vai ter o desconto de 14% da Previdência. Aí o doutor João prontamente, né, logo no início da manhã, ligou e falou, não, eu vou estar conversando com os trabalhadores, esclarecendo que o telefone não para de tocar, vários questionamentos. Eu falei, ninguém melhor do que o doutor João para estar nos esclarecendo, mesmo porque a Câmara nós não podemos estar participando, que ela está fechada, ela está sendo online. Então, doutor João, seja bem-vindo, muito obrigado por nos atender. É assim, a grande preocupação que nós temos recebido bastante, que houve uma polêmica há dois anos atrás em relação ao fundo, em relação ao aporte da Prefeitura para pagamento da folha dos aposentados. Naquela época era uma dívida de 30 milhões para com o fundo, onde o prefeito pediu autorização da Câmara para parcelar essa dívida do fundo. Aí vem 2 anos depois, nós estamos com o problema do não pagamento da alíquota patronal. Gostaria que o senhor fizesse um esclarecimento sobre o não desconto patronal da Prefeitura para com o nosso fundo de pensão. Desse projeto de lei que está... do projeto de lei que foi enviado para a Câmara terça-feira. Tá certo. Bom, boa tarde a todos. Estou aqui na qualidade de presidente, né, do fundo para tentar esclarecer as dúvidas que todos, né, os servidores têm, né, atendendo ao pedido aqui da Cristina. Então vamos tentar falar o mais breve possível, né, mais sinteticamente, para poder esclarecer. Em primeiro lugar, quero dizer que esse projeto de lei não vai ocasionar nenhum prejuízo ao fundo. Por que eu digo isso? Porque ele está sendo suspenso só com relação ao fundo capitalizado. O fundo capitalizado é aquele que tem os funcionários mais novos, né, mais recentes de casa. Que vão aposentar daqui 25, 30 anos. Exato, que vão aposentar mais lá para frente. E ele tem hoje um valor aplicado em torno de 92 milhões. Então, a suspensão que está sendo proposta pelo prefeito, a suspensão da contribuição previdenciária é só com relação a esse fundo capitalizado. O fundo financeiro, a prefeitura vai continuar pagando normalmente. E outra coisa, essa proposta foi antes, o prefeito fez um ofício ao fundo para a gente tomar ciência, né,
queria mandar esse projeto de lei. Nós nos reunimos em sessão extraordinária, né, na sexta-feira, e todos não tiveram nenhum questionamento com relação a isso, porque nós não vislumbramos nenhum prejuízo para o fundo. Tá? Eu aqui posso falar em nome de todos, né, os meus colegas ali do fundo, que se fosse um projeto que fosse causar algum prejuízo ou comprometer o pagamento de benefícios dos aposentados, nós seríamos o primeiro a insurgir contra esse projeto, mas que não é o caso. E, como eu falei, a suspensão então é só do fundo capitalizado, que é o fundo saudável, vamos dizer assim. E isso daí, no mesmo projeto de lei, está sendo autorizado o município e o fundo a fazer o parcelamento desses valores. Então, a partir de janeiro, vai ser formalizado o acordo de parcelamento, e esses recursos vão ser, de acordo com o que está aqui no artigo do projeto de lei, aqui no parágrafo primeiro aqui do artigo. Não, sim, tá. Eu ia dizer que ele está, a garantia que não vai ter prejuízo é que esse parcelamento vai ser corrigido desde a data que seria devido o valor até a formalização do acordo. Ele vai ser corrigido pela meta atuarial buscada pelo fundo, que é IPCA mais 5,89%. Então, esse valor, se ele tivesse, se a prefeitura repassasse, se fosse aplicado, a nossa meta atuarial seria isso. Então, não vai ter prejuízo, porque a prefeitura está se comprometendo pela lei a devolver parceladamente, mas com essa correção da meta atuarial. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Agora eu entendi, porque eu não tinha pego ainda o projeto de lei. Até ontem, na hora que eu conversei com o Dr. João, fiz alguns questionamentos, porque eu não havia entendido. Eu entendi algumas partes, a hora que o Carlinho estava lendo no áudio, e não tinha entendido também que era do capitalizado. Me deixa um pouco mais sossegada, mas não tranquila, né? Porque nós temos uma dívida hoje muito alta do fundo, não que isso vai causar prejuízo momentâneo. Uma pergunta, né? Porque todos os membros que hoje estão no fundo são servidores de carreira, né? Dr. João aí com 40 anos de prefeitura, poucos ainda o conhecem, né? É um procurador do município sério, que fica lá no cantinho dele, poucos se expõem. Quando nós da direção do sindicato vimos aquele grupo se candidatando, nós fechamos em cima, por conhecer a seriedade mesmo do Dr. João e por ver que, por ser um servidor de carreira. Aí eu lhe pergunto o seguinte, doutor, que vem desde que aprovou aquela lei, com toda aquela polêmica, com toda aquela discussão do fundo capitalizado, do fundo financeiro, nós tínhamos na época 30 milhões de dívida, né? Hoje, no andar dos pagamentos, tal, hoje ele está com 26 milhões. Ele está tendo um aporte, que ainda não sanou, está tendo um aporte da prefeitura para o pagamento dos aposentados. Por que eu estou falando isso, doutor? Porque os aposentados que nos ligaram, assustados, foi que nem da outra vez, eles entendem que não vai ter pagamento dos aposentados. Se isso um dia vier a ocorrer, né, quem tem a responsabilidade de pagar, e gostaria que o senhor aí confirmasse ou não confirmasse, é a prefeitura. É a prefeitura. A responsabilidade do pagamento dos aposentados, dos ativos e dos inativos, é da prefeitura, aconteça o que acontecer com esse fundo. Porque a nossa preocupação da vida saudável do fundo, que sempre a gente está nessa discussão, porque se amanhã ou depois isso vier a ter um problema financeiro, vai ser comprometido as políticas públicas do município. Aí eu pergunto para o senhor, né? Eu entendi, até achei inteligível, né? Embora quem autoriza essa suspensão do pagamento é aquela lei municipal 173 que congela, que a lei federal. Há uma legislação federal, né? Só que ela condiciona ao município que queira aderir, suspender, ter sua lei específica. Por isso que está sendo encaminhado o projeto de lei. Não poderia simplesmente o município suspender baseado na lei complementar federal. Lá ela fala que tem que ter uma lei
municipal específico. Quem quiser fazer a... né? E assim, vem a calhar, né? Quem quer fazer a suspensão da alíquota, vem a calhar a autorização daquela lei federal que autoriza os municípios a encaminhar um projeto de lei para a Câmara e aprovar. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Todas as vezes ela vem com parcelamento e vem pagando essa dívida. Essa taxa de juro, ela acaba comprometendo as finanças do município? Não, comprometendo não. Não, porque esse valor da taxa de juros é a meta atuarial que o fundo tem que buscar anualmente. Esses recursos que estão lá, eu falei, 92 milhões, estão aplicados em vários lugares, né, tanto em renda fixa como em renda variável. O fundo tem a obrigação de buscar aquilo melhor que tem no mercado para atingir essa meta atuarial. Inclusive a própria portaria aqui 14.816, que trata aqui do parcelamento, ela fala que em caso de parcelamento, o mínimo da correção tem que ser a meta atuarial. A própria portaria que fala, aqui, ó, artigo 3º, respeitando como limite mínimo a meta atuarial. Então a própria portaria do Ministério Ministério da Economia, né? Da Economia já tratou dessa questão. Então o mínimo tem que ser a meta atuarial, que é para o fundo não ter perda, né? Se ele tivesse aplicado lá, não sei se ele ia conseguir ou não, mas ele buscaria atingir a meta. Então não seria justo que a prefeitura deixasse de suspender esse pagamento e depois o parcelamento não ia retornar com a meta atuarial, que o fundo, esse dinheiro estaria lá aplicado no fundo financeiro. Tá. O senhor teria, assim, mais um esclarecimento para o pessoal, que o aposentado, o doutor João está falando que está resguardado, tá? Até mesmo para acalmar o pessoal dos aposentados, principalmente os que ligaram, aí eu passei que nós estaríamos fazendo essa conversa agora à tarde com o doutor João. Vai assim, eu tenho esse dinheiro capitalizado, certo? Que é para o pessoal que ingressou depois de 2009, então ele vai aposentar lá na frente. Então o prefeito não vai pagar os 21% desse pessoal. Agora eu tenho o financeiro, que é nós aposentados anterior a essa data, os funcionários mais antigos. Para fazer a folha de pagamento, eu estou tendo que emprestar um pouco da prefeitura para fazer a folha de pagamento dos aposentados, certo? O aporte. Na verdade é a insuficiência financeira, né? E esse fundo financeiro não tem mais ativo, ele só tem o que entra, né? A contribuição da receita, né? Desse fundo financeiro, são a contribuição do servidor, da prefeitura, Câmara e SAI, os parcelamentos. Então ele dá uma receita de 2.510 e a folha de pagamento em torno de 2.900.000. Então essa insuficiência, essa diferença tem que ser arcar, os entes têm que arcar, cada ente tem que arcar proporcionalmente ao valor, a prefeitura, a Câmara e SAI. Então até dissolver todos esses do financeiro, enquanto não tiver suficiência financeira e a do fundo, os entes são obrigados a aportar essa suficiência financeira para pagar. O aposentado, o pensionista pode ficar tranquilo que eles não vão deixar de receber. Isso aí os entes têm que ser a garantia que eles têm que vão receber. Né? Outra pergunta, doutor João, que em anos anteriores havia o pagamento do 13º em julho, né? Junho, julho dos aposentados, 50%. Esse ano vai pagar, não vai pagar tudo em dezembro? O senhor pode dar um esclarecimento em relação a isso? Nós tivemos vários questionamentos, né, do pessoal lá no fundo com relação a esse tema, né? Estou ligando que, como você falou em anos anteriores, se pagava metade do 13º no meio do ano. Aí esse ano, quando nós fizemos a pauta de pagamento de benefícios no começo do ano, nós deixamos para definir isso daí mais no meio do ano. E quando chegou agora no mês de maio e junho, nós fomos consultar o Secretaria da Fazenda, porque aí eles teriam que fazer o aporte da prefeitura, para o fundo, para pagar essa antecipação. Então, devido aí a
pandemia do coronavírus, a diminuição da receita, os gastos que a prefeitura teve, né, que arcar aí com a prevenção, né, equipamento, contratação de pessoal. E isso não estava previsto no orçamento desse ano. A pandemia começou aí em março, então o orçamento já estava pronto, estava vigente. Então, para enfrentar essa pandemia, a prefeitura teve que esses gastos, vamos dizer assim, extraordinários. Não deu para cobrir. Não, só o dinheiro do governo não foi suficiente. Não. Então, a resposta, até o momento que eu tive da Secretaria de Fazenda, é que a prefeitura não tem recurso no momento para fazer o pagamento dessa antecipação de 50% do 13º. Então, a informação que nós estamos passando para o nosso aposentado pensionista é que vai ser pago em dezembro. O valor total em dezembro. Certo. Agora, até lá nós temos que aguardar. A informação que eu tenho até hoje é que a prefeitura não dispõe de recurso para antecipar esses 50%. Certo. Hoje mesmo a Marli estava cuidando dos repasses, que a Marli que acompanha os repasses do município, e nós estávamos até vendo alguns equipamentos lá para a sala do estúdio nosso lá, e depois você vai lá conhecer. Sim. E aí ela me ligou, né, que ela sabia que a gente ia estar conversando e me passou. Isso me preocupou, né? A queda por causa da recessão, da economia, da pandemia, né, do desemprego. E procede não, está aí no site do Estado, uma queda na receita do município no valor de 5 milhões de ICMS, caiu. O ano passado, nesse período, era 6 milhões, esse ano foi 5 milhões, procede isso daí? Eu não tenho esse conhecimento para responder, porque a parte da Fazenda, eu não acompanho essa questão no dia a dia. Aí eu achei que isso estaria afetando também, né? Principalmente na hora do repasse do aporte e da folha do pagamento dos ativos, vindo esse ICMS, né? Então, com certeza. Eu fiz essa pergunta, né? Não, com certeza essa queda de tudo aí refletiu, caiu, né, a receita do município. Então isso afetou, inclusive, o não pagamento da antecipação do 13º, né? Porque você cai a receita e tem que gastar uma coisa que você não esperava, que não estava previsto no orçamento, né? Uma pandemia dessa, que a gente não sabe quando vai terminar, né? Não vai parar. Doutor João, gostaria que o senhor também nos respondesse que na época eu questionei a Câmara quando foi votar o aumento da alíquota previdenciária do servidor, que era 11%, foi para 14%. Eu fiz alguns questionamentos quanto que isso significaria no fundo. Gostaria que numa próxima vez, que eu estava conversando um pouco antes com o doutor João, e ele conversou com a Isabel, está fazendo esse levantamento ainda, porque vai ser esse mês que esse dinheiro vai entrar para ver como que vai, qual o impacto nisso, na redução do aporte, né? Sim. Quanto que isso dá no montante dos 3 segmentos, Câmara, Prefeitura, SAI, em relação aos 14%. Né? Então eu gostaria, e aí eu questionei na Câmara, fiz esses questionamentos na Câmara, e o porquê não poderia ser uma alíquota progressiva, que era o que eu sempre defendi, uma alíquota progressiva. Então eu tentei, na época, fazer contato com a Câmara para estar esclarecendo, né? E então agora, aproveitando a oportunidade que o senhor está aqui, eu gostaria que o senhor nos respondesse por que não houve essa alíquota progressiva, começar e chegar ao teto. Uma pergunta que eu acho que isso é interessante também para os servidores ativos. Sim. Esse mês começa o desconto dos 14%. E o senhor, como presidente do fundo, poderia nos passar uma... Sim, com certeza. Isso daí, desde quando foi aprovada, né, a emenda constitucional, a gente já começou a se pensar nisso, porque uma das questões que seria obrigatória era a questão da alíquota, né, que teria que implementar para começar a cobrar agora em agosto. Então foram feitos inúmeros estudos, né, a respeito disso, que a ideia inicial do prefeito também era tentar instituir essa alíquota progressiva, mas em todos os seminários e cursos que nós participamos, né, o pessoal do fundo, todos foram unânimes em dizer o seguinte: um município que tem uma renda média
dos servidores em torno de até R$5.000, ele tem que adotar a alíquota fixa. Né? Ele não vai, se ele adotar a alíquota progressiva, ele não vai conseguir sobreviver, porque as pessoas que vão aposentar, as mais antigas, ele não vai conseguir manter a média, porque mesmo se adotando a alíquota progressiva, a média tem que ser 14%. Então esse estudo você tem que acompanhar mês a mês. Se houvesse algum mês que tivesse, como teve uma corrida de aposentadoria do pessoal mais antigo, com salários maiores, essa média poderia cair abaixo dos 14%, aí a prefeitura teria que mandar outra lei para a Câmara e esperar a noventena para poder estabelecer uma nova alíquota. Então, a razão principal de se fazer a alíquota fixa foi nesse ponto, que o município tivesse uma média salarial até R$5.000 tem que ser a alíquota fixa. Só os municípios com a renda superior a 5.000 que se indicava a adoção da alíquota progressiva. Aqui no nosso município, pelos estudos que foi feito, a média salarial é em torno de R$3.000 a R$3.500. A média salarial. Então, ficou inviável se implementar aqui a alíquota progressiva. Olha, gente, e são medidas, e vem mais medidas aí, né, doutor João? Eu quis deixar isso bem claro para o pessoal, que eu também não tinha entendido ontem, estou vendo uns dados aqui que o doutor João passou, como passou da outra vez também, o aporte que está tendo que fazer para fazer o pagamento da folha dos aposentados e o compromisso com o fundo que não vai atrasar o pagamento dos aposentados. Com certeza. Tá? Então eu quero agradecer, doutor João, pela explicação. Se tiver algum internauta que quer fazer algum questionamento, pode estar fazendo, doutor, aproveitar que o doutor João está aqui, ou depois encaminha no site do próprio sindicato, a gente vai estar respondendo para vocês, aproveitar que ele está aqui. Então, resumindo, nós temos um projeto de lei que ele vai aprovar, acho que aprova amanhã, tem uma sessão de Câmara amanhã. Está pegando do fundo capitalizado, isso era uma preocupação, entendeu? Se é do capitalizado, que isso é problema para ser resolvido, é problema, não adianta a gente falar que não. Nós temos um fundo, né, que o capitalizado está bem, o financeiro não, né, que ele vem num descontrole já deficitário, porque quando criou esse fundo, trouxe a turma da IPESP sem pagar, e depois foi uma festa. Então a gente já vem com esse fundo desde a sua criação com problema. Deu uma equilibrada, agora desequilibrou e fez essa divisão, o capitalizado e o financeiro. Segregação de massa. A segregação de massa. Então, o capitalizado, esse fundo de pensão vai ser um problema, eu acho, por longos e longos anos. Longos e longos anos. Enquanto não se extinguir até todos os pensionistas do financeiro, enquanto nós aposentados morrer, a verdade é essa, nossos né? herdeiros, né? Ficar eventualmente uma pensão, esse fundo financeiro vai ter esse problema até o último pensionista falecer. Agora, enquanto isso não ocorrer, a prefeitura, a Câmara e SAI são responsáveis em fazer o aporte da insuficiência financeira para pagar os pensionistas aposentados. Certo. Então, isso pode ficar tranquilo que a prefeitura é responsável legalmente para fazer esse aporte da insuficiência. O grande problema e a grande preocupação, acredito, que nesse momento, que estava sendo os aposentados não receber o salário. Está aqui o presidente do fundo garantindo que isso vai acontecer, a responsabilidade é da prefeitura, se um dia vier a não ter, mesmo porque quando não tem, ela já está tendo a responsabilidade, porque não está dando para pagar a folha. Ela já está aportando. Ela já está aportando, porque não está tendo dinheiro no fundo capitalizado. Né? Ela tem uma receita, esse fundo, de 2,5 milhões e gasta 2,9 milhões de despesa. Então essa insuficiência aqui já está vem sendo a prefeitura, bancada, né? a Câmara e SAI já vem fazendo regularmente esse aporte. Gente, espero que a gente tenha esclareceu até algumas dúvidas que eu estava vendo, até muito pior do que eu não tinha lido esse projeto. Sim. Né? Eu acho que assim o fundo capitalizado deixou um pouco mais, né? Porque de repente, se você tiver que tirar
do capitalizado, eu já estava pensando, já está tirando o capitalizado também para pôr no financeiro, que ele está saudável, né? Então, gente, tá aí as explicações. O que tiver dúvida, vai questionando, o que a gente não souber e vocês tiverem boa vontade em estar nos esclarecendo, a gente agradece, porque a dúvida e a preocupação diante desse grande e grave problema dos fundos de pensão, mas eu acho que está esclarecido. Eu quero agradecer imensamente. Gostaria, se possível, o senhor nos deixasse Claro, essa planilha. esse relatório dessa planilha, né? Porque assim a gente dá uma... E o projeto também, que o projeto ele não está ainda, está com problema, o site da prefeitura, o site da Câmara não tinha conseguido acessar. Aqui na mensagem também está bem explicado, né? Aqui tem aquela questão também da redução aqui da taxa administrativa. Que eu acho que pode até gerar confusão aqui nesse artigo aqui no quarto, onde fala que vai passar a ser de 21%, teve questionamento de pessoas que entenderam que ia baixar de 22% para 21%. Eu também Mas eu não é isso. entendido Na isso. mensagem tem a tabelinha que, em virtude disso, hoje a taxa de administração é 1,3%, a contribuição patronal é 20,7% dá 22%. Como o fundo não está usando todo esse recurso da taxa de administração, então foi proposto para o prefeito para ajudar, não é muito, 0,3%, mas então dentro desse montante, baixou para 1%, aí a contribuição patronal passou a ser de 21%, ficando no mesmo 22%. Então só aqui reduziu, para explicar que reduziu a taxa de administração. 0,3% diminuiu na taxa de administração. Então essa foi um questionamento que fizeram, confundiram, a prefeitura está baixando a taxa, o projeto está baixando a contribuição da prefeitura. Não é isso. A hora que eu li, que eu ouvi também, falei, falei, gente, está baixando a taxa. A alíquota patronal numa crise dessa, num problema financeiro que o fundo tem, ainda está baixando, né? Porque a gente ouve, não lê para fazer o entendimento. Eu tinha entendido isso também, né? Foi a hora que eu liguei. Realmente, se você lê o artigo lá assim, é o que dá para entender. Porque fala 22, está falando que vai passar 21. Não, é o que dá para entender. Mas é em virtude aí da redução da taxa de administração. Eu acho excelente, eu acho uma medida assim muito salutar. Se você não está usando, né? É um aumento do repasse dos cofres públicos, né? Que vai para o fundo. Que vai para o fundo. Para pagar benefício da aposentadoria. Não, esse eu achei assim muito salutar, essa questão da taxa administrativa. Até nesse aspecto, a lei permite que seja até 2% a taxa de administração. Então, desde muito tempo já foi reduzido para 1,3% e agora estamos reduzindo para 1%. Eu acho que nós conseguimos esclarecer aos internautas, mostrar que o pagamento sai dos aposentados, que o 13º dos aposentados sai em dezembro e que o dinheiro não vai sair do financeiro, ele vai sair do capitalizado, que é a turma de 2009 para frente, que essa aposentadoria vai se dar aqui daqui 32, 33 anos. E nós vamos estar sempre atentos, doutor João, porque é a nossa sobrevivência. Nós aposentados no fundo de pensão, essa é a nossa sobrevivência. Inclusive a reforma da Previdência, que o município não fez, a hora que fizer, vai protelar mais ainda essa aposentadoria. É capaz dessa alíquota previdenciária aí a gente fazer uma discussão futura também, né? Porque se você, no capitalizado, se você der uma analisada quando que vai sair essas aposentadorias, né? Dá para discutir essas alíquotas futuramente. Mas a reforma vai ter que acontecer, né? Com a Previdência. Nós vamos discutir muito com o senhor, doutor, porque ainda você tem mais um mandato no ano que vem, né? Eu estou 1 ano e meio, tem mais 1 ano e meio. Nós vamos discutir com o doutor João a reforma da Previdência.